que possa falar aos nossos corações, em nome de Cristo. Ó Deus, coloca as palavras da minha boca, para que sejam de alimento, de encorajamento, de edificação para o teu povo, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Glória a Deus. Então já fiz a leitura desse texto bíblico, enfatizando o que a igreja deve ser, certo? Pois não, como eu, que faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja, como devo desenvolver como igreja, né? Igreja não é comparada a um corpo, a um edifício, a um exército. Então, como eu, como igreja, devo ser? Eu preciso ser igreja, como disse o apóstolo Paulo, no meio de uma geração perdida, corrompida, né? E como a igreja é aqueles que foram, Mateus 16, foram chamados para fora. Então, primeira coisa que nós vamos observar aqui, nessa carta, é pelo menos quatro pontos na mensagem. Queria destacar aqui o versículo 4, que Paulo vai falar sobre convicções que eu e você devemos ter em relação à nossa fé em Jesus. Segundo, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, ele vai falar sobre uma igreja convertida. Terceiro, uma igreja que serve, e uma igreja que espera o Filho vindo dos céus. Glória a Deus. Então são 4 pontos que nós vamos ver aqui nessa mensagem. Uma igreja que tem convicção, tá certo? Se nós perguntarmos para muitas pessoas crentes, irmão, você tem convicção da sua salvação? Glória a Deus. Convicção de que você é salvo em Cristo. Quais são os meios internos que eu possa ter assim uma certeza de que Cristo está comigo, que eu estou convicto que sou salvo, né? Eu posso expressar vários textos da Bíblia, mas eu vou me pegar emprestado Romanos 8. Quando o irmão leu o capítulo 8, veio a partir do 18, né? Mas o 16, ele vai dizer assim, acho que é o 16, que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, é assim? O mesmo Espírito, ou seja, um testemunho interno de que nós somos em Deus, filhos de Deus. Então aqui já começa um pouco essa convicção, porque Paulo diz assim, ó, vamos para o texto que eu li. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição, ela é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Agora, como é que se explica essa eleição aqui? Né? Deus nos elegeu individualmente nele, em Cristo. Foi nele. Aqueles que estão em Cristo são chamados eleitos de Deus. Tem um texto que vocês devem conhecer, que os jovens sempre pregam nos cultos de mocidade, quando tinha, né? Até agora só tem uma vez no mês, né? Vós sois a geração eleita, ou seja, eleitos de Deus. Glória a Deus. Então o apóstolo está dizendo assim, irmãos, presta atenção, que a vós sabendo, você sabe, você tem certeza disso? Que a vossa eleição é de Deus. Quem somos em Deus? Filhos de Deus, eleitos de Deus, escolhidos para uma grande obra. Então, isso
nós denominamos como convicção, ter a certeza. Tem um texto que eu acho que é em 1 de João, sabemos que o Filho já veio, mas é mais ou menos assim. Mas eu posso ler com os irmãos? Me lembrei agora, primeira carta de João, deixa eu ver se eu encontro. Hoje não está funcionando não, né? Aqui, né? Vai ser na Bíblia mesmo, né? Versículo, capítulo 1 João 5, versículo 20. Diz o quê? Amém? Todos encontraram? Sabendo que já o Filho de Deus, nós sabemos, nós temos certeza, nós temos convicção que o Filho de Deus é vindo, e Ele nos deu o que? O entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é esta, disse Jesus em João 17:3. Como é que diz? João 17:3. Que conheça a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é convicção. Convicção. A igreja de Cristo na terra, ela tem que ter convicção do seu chamado. Ela tem que ter convicção para o propósito que ela está vivendo aqui na terra. Glória a Deus. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Um exemplo de uns crentes cheios de convicção. Lembrei daquele hino da irmã Eliane Oliveira. O crente cheio de convicção, da cabeça aos pés, segundo essa música. Irmã Keila, você lembra dessa música? Como foi lá? Os jovens. É outra pregação que sempre eu via nos cultos de jovens. Que o Nabucodonosor fez uma estátua e teve uma banda e tocou os instrumentos. E a ordem era para, tocando a banda e os instrumentos, todo mundo teria que se prostrar. Tem até uma letra de um hino de um cantor atual sobre convicções, não é o Anderson Freire que fala sobre essa letra desse hino. Ele fala sobre, me ajude aí, Stephanie, identidade, é esse hino. Aí tem um vídeo que, se os irmãos já viram, chega, a gente fica assim bem emocionado, que toca assim uma música, aí todo mundo, viva Nabucodonosor. Irmão, no meio da multidão, só 3 fica de pé. Aí o pessoal pergunta, onde é que estava o Daniel? Não sei. Sei que ele não estava no meio da muvuca, não. Aí sempre vai ter os fuxiqueiros, né, de plantão. Fuxiqueiro. Ei, tem uns 3 ali que não quer dançar conforme a nossa música, não. X9, ó. Chama os 3 para cá. Irmãos, e o rei botou, foi pressão. Vocês vão se ajoelhar, não? Eu vou matar tudinho. Torrado, né? Misericórdia, não? Que coisa terrível, né? Isso aí pode acontecer hoje, assim, uma pressão no mundo sobre os cristãos, para ele perder suas convicções. Pode acontecer hoje? Hein? Você acha que pode acontecer? Você está dançando conforme a música do mundo? Misericórdia, né? É uma coisa a se pensar, né? Mas o Daniel, capítulo 3, se é o 17 ou 16, a resposta da convicção. Interessante, né? Que eles mudaram até o nome dos irmãos para ver se eles
mudaram a dieta deles, para ver se eles perdiam as suas raízes, suas convicções, né? Vamos ler o capítulo 3 de Daniel, o versículo 16. É a resposta. Responderam o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor. Irmão, aqui eram jovens bem novinhos, viu? Estudantes da faculdade lá da Babilônia. E sinceramente, isso aqui sempre vai acontecer hoje, nos dias atuais, como eu falei, mas essa pressão social popular, em que querem pressionar as nossas formas de viver, o nosso estilo de vida, remover as nossas convicções em Deus, e os jovens estão dizendo assim: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não vou te dizer sobre isso não. Eis que o nosso Deus, olha aí, ó, o nosso Deus, a quem nós servimos, é Ele que nos pode livrar, é Ele que nos livrará do forno de fogo ardente de tuas mãos, ó Rei. Aqui nós temos uma total convicção de pessoas jovens no meio do paganismo, mas não perderam as suas convicções. É por isso que nesta noite nós queremos ressaltar a presente escritura que Paulo, pelo Espírito Santo, deixou para a igreja de Tessalonicense, e certamente serve para os nossos dias. Saiba, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Vocês são de Deus. Vocês têm firmeza em Deus. Então fica firme, tenha certeza. E foi isso que Paulo também, na sua carta a Timóteo, eu acho que Timóteo, ele sofria algumas pressões psicológicas, né? Que de vez em quando tinha uns problemas na igreja. Por exemplo, qual os problemas que entristecem mais os líderes da igreja? Quando os crentes estão em atrito, é uma tribulação. Atrito, quando os fios estão entrando em choque, é uma tribulação. O apóstolo Paulo percebeu naquele pastor que ele estava assim, de vez em quando ele dava uma palavra de ânimo para ele: Timóteo, desperta o dom de Deus, rapaz. Mas vamos ler. Eu vou ler aqui capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 9. Olha aqui a convicção de Paulo. Ele nos salvou, Cristo nos salvou, Ele nos chamou para uma santa vocação. Salvou, chamou, não segundo as nossas obras, mas foi segundo o propósito dele e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e agora é manifesta pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual ele, pela sua morte, aboliu a morte, trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E essas palavras de Paulo vêm à tona aqui no versículo de número, deixa-me ver, o versículo 12. 12, né? É. Que diz o quê? Ele diz o quê, Wellington? Estou sofrendo essas coisas. Eu não tenho vergonha do que eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu sei, eu tenho convicção de quem eu tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, ressaltando aqui essa palavra que Paulo escreveu a Timóteo, em consonância com aquilo que ele falou para os Tessalonicenses: a vossa eleição é de Deus. Então,
que nós possamos nos manter firme, como disse o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Até aqui? Uma igreja convicta do seu chamado. Você tem certeza do que você tem crido? Você está na fé em Jesus? Você pode responder com mansidão a razão da esperança que existe em vós, como diz o apóstolo Pedro. Glória a Deus. Então, que Deus cada dia nos dê cada vez mais convicção que a nossa eleição é de Deus, é o nosso chamado. Nós temos um chamado, né? Então, dito isso, eu quero passar aqui adiante e rever mais uma dessas palavras que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Falando sobre o que a igreja deve ser. Uma igreja convicta do seu chamado. Qual é o seu chamado? Ser sal e luz do mundo. Qual é o seu chamado? Geração eleita, povo adquirido. Qual é o seu chamado? Entrega para ele ali, para o irmão, para ele entregar para a irmã lá, viu? Um povo que não se vende, que não atende às propagandas, os desejos que o mundo impõe, né? Como o Babilônia quer fazer, fizeram com aqueles jovens, mas não conseguiram. Mas vamos adiante. Eu quero ainda falar sobre uma igreja. A igreja de Tessalônica era uma igreja que passou pouco tempo, né? Paulo, lá no capítulo 17, pregou lá e tal, e o povo aceitou Jesus, e agora Paulo vai escrever essa carta para admoestar, para encorajar, animar. No versículo 9, glória a Deus, nós temos uma informação aqui nesse texto, que eles haviam se convertido dos ídolos para se converter a Deus. Então é uma passagem, né? O que é a conversão de uma pessoa? Glória a Deus. Tem um rei que ele diz assim: Saulo, as muitas letras te fazem delirar. Tu pensas que em pouco tempo pode me persuadir a me tornar um cristão? Não sei quem sabe quem foi esse rei que falou isso, né? Acho que é Agripa, né? Aí Paulo disse: não somente no pouco tempo, mas por toda a vida, você se converta e se torne um cristão. Então, a conversão de Saulo, vocês conhecem muito bem, um homem altamente violento, né? Religioso, mas se converteu. Nós temos a conversão daquela mulher que nós pregamos, que a irmã até citou, as mulheres virtuosas aqui, Lídia, né? A conversão de Lídia foi uma conversão muito bonita, né? Então, a conversão de uma pessoa idólatra a Deus, que a pessoa deixar o paganismo, deixar todas essas coisas e se converter a Deus, é um verdadeiro chamado, uma convicção, né? Glória a Deus. E é isso que aconteceu na igreja de Tessalonicenses. Eles foram chamados, eles têm convicção, e agora Paulo está dizendo que eles se converteram dos ídolos ao verdadeiro Deus. Amém, irmãos? A conversão é um momento único na vida do cristão, ou é um processo contínuo? Tem alguma coisa ainda que eu e você tem que se converter? Nós ainda temos que nos converter em algumas áreas da nossa vida? E muito. Temos que se converter cada dia. Temos que procurar uma conversão. A conversão é exatamente uma transformação que ocorre aonde? Interno ou externo? Internamente.
um novo coração, uma nova mentalidade. Mas, claro que o aspecto externo é apenas vai ser algo que vai ser convertido à proporção que há uma mudança interna. Automaticamente Deus vai trazendo uma transformação no estilo de vida do homem e da mulher de Deus. A conversão é um processo, é uma transformação que a Bíblia diz em Atos 3:19, a pregação do apóstolo Pedro, pregando para aquelas multidões lá, daqueles pessoal religioso. O Atos 3:19. Queria que o irmão usar aqui o Gilmar para ele ler na Bíblia dele. Fala aí, Gilmar. Arrependam-se, se convertam, sejam cancelados os vossos pecados, e depois venha o refrigério do Senhor, nessa versão que eu gravo aqui na mente. O tempo de refrigério, o Cristo. Então, há uma mensagem de... A convenção envolve essa palavra que os gregos chamam de metanoia, que é o arrependimento, uma mudança, é uma conversão. Isso é uma marca que identifica a verdadeira igreja. É uma igreja cheia de convicção do seu chamado, é uma igreja convertida a Deus em Cristo. E ela passa por esse processo na transformação interior. Como diz o hino: dai-me um novo coração, um coração segundo o coração de Deus, um coração mudado. Então, a conversão é quando uma mudança, repare bem, dos ídolos para quem? Para quem? Para o Deus vivo e verdadeiro. Dos ídolos, os ídolos mudos, que já naquele tempo, lembra de um ídolo no Jeremias 44? Que ídolo é que os judeus estavam adorando lá no Egito? É tipo uma deusa, Jeremias 44, chamada... Mas será que os ídolos são só questões